Daniel 12 versículo 4. Mas tu, ó Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Este versículo tem despertado grande interesse e provocado diversas interpretações entre estudiosos e teólogos da Bíblia. A frase "a ciência se multiplicará" traz uma promessa tentadora e tem capturado a atenção daqueles que buscam compreender seu significado mais profundo dentro do contexto da profecia bíblica. Essa passagem tem gerado uma infinidade de interpretações, levando a debates acalorados e discussões sobre suas implicações. Neste sermão, examinaremos as diferentes perspectivas em torno de Daniel 12 versículo 4, lançando luz sobre as diferentes maneiras pelas quais os estudiosos têm buscado compreender e interpretar essa frase intrigante: a ciência se multiplicará. Existem 5 principais interpretações relacionadas a este versículo e, de fato, todas elas possuem uma quantidade significativa de evidências de apoio. Interpretação 1: um aumento geral no conhecimento. Essa interpretação sugere que a frase se refere a um aumento geral no conhecimento humano e compreensão ao longo do tempo. Ela engloba avanços em diversas áreas, como ciência, tecnologia, medicina e educação. Os defensores dessa visão acreditam que a humanidade testemunhou um crescimento exponencial do conhecimento desde a época de Daniel. A primeira interpretação sugere um aumento geral no conhecimento humano e nas viagens globais nos tempos finais. Ela relaciona a frase "muitos correrão de uma parte para outra", e a ciência se multiplicará ao uso de carros, ônibus, trens, foguetes e aviões. Historicamente, o transporte dependia da caminhada até que os animais fossem domesticados, o que expandiu as possibilidades de viagem. A invenção da roda levou às estradas, carruagens puxadas por cavalos e carros. Não houve muitas mudanças até os últimos 3 séculos, quando ocorreram avanços significativos em transporte e tecnologia. A partir da equitação, agora podemos enviar pessoas ao espaço, inclusive por meio de empresas privadas. Isso apoia a visão dos crentes de que a interpretação está sendo cumprida. Agora, vamos analisar o aumento do conhecimento usando a primeira interpretação. Olhe para o aumento do conhecimento. O smartphone que você tem em suas mãos é um exemplo claro de como a tecnologia avançou e o conhecimento se multiplicou. Com um simples toque na tela, você tem acesso a uma quantidade imensa de informações e conhecimentos em praticamente qualquer área. Essas diferentes perspectivas sobre o versículo de Daniel 12 versículo 4 nos convidam a refletir sobre o papel do conhecimento e do avanço científico nos tempos finais. Independente da interpretação adotada, fica evidente que a busca pelo conhecimento e a compreensão do mundo ao nosso redor desempenham um papel significativo na jornada espiritual e no entendimento dos mistérios da Bíblia. A inteligência artificial ou inteligência artificial, com seu imenso potencial, está remodelando a forma como vivemos e interagimos no mundo. Tornou-se parte integrante do nosso cotidiano, desde assistentes de voz que nos guiam em nossas tarefas até algoritmos que oferecem recomendações personalizadas. Além de nossas vidas pessoais, a inteligência artificial está revolucionando indústrias e setores. Na área da saúde, a inteligência artificial está impulsionando diagnósticos e modelos preditivos, aprimorando a detecção e o tratamento de doenças. No transporte, veículos autônomos estão no horizonte, prometendo transformar a mobilidade e reduzir acidentes. Na área financeira, algoritmos de inteligência artificial analisam tendências de mercado e gerenciam portfólios de investimento com uma precisão sem precedentes. As aplicações potenciais da inteligência artificial se estendem à educação, entretenimento, agricultura e inúmeros outros campos, oferecendo soluções para problemas complexos e melhorando a eficiência em escala global.
Muitas pessoas não compreendem completamente o quanto a inteligência artificial está literalmente remodelando nosso mundo. Algumas das capacidades da inteligência artificial incluem o processamento de enormes quantidades de dados em tempo recorde, o reconhecimento de padrões complexos, a aprendizagem automática e a capacidade de tomar decisões baseadas em algoritmos avançados. Essas capacidades estão transformando rapidamente a maneira como trabalhamos, nos comunicamos e até mesmo como pensamos. Diante dessas transformações e avanços tecnológicos, é crucial refletirmos sobre os desafios éticos e morais que a inteligência artificial apresenta. Questões relacionadas à privacidade, segurança, desigualdade e a própria natureza da inteligência artificial exigem uma análise cuidadosa e uma abordagem responsável. A frase "a ciência se multiplicará" em Daniel 12 versículo 4 ganha um significado particularmente relevante nesse contexto. O conhecimento está aumentando a uma velocidade exponencial, impulsionado pelos avanços em inteligência artificial e outras áreas da ciência e tecnologia. É um momento emocionante e desafiador para a humanidade, enquanto navegamos por um mundo em constante transformação impulsionado pelo poder do conhecimento e da inteligência artificial. Portanto, é fundamental que estejamos preparados para lidar com as mudanças e aproveitar os benefícios trazidos pelos avanços tecnológicos, ao mesmo tempo em que consideramos cuidadosamente os impactos e as consequências que eles podem ter em nossa sociedade e no futuro da humanidade. Inteligência é francamente chocante. Interpretação 2. Um aumento na compreensão das profecias. Essa interpretação, que se concentra no aumento da compreensão das profecias, sugere que a frase "o conhecimento aumentará" em Daniel 12 versículo 4 se refere especificamente a uma compreensão e interpretação aprofundadas das profecias bíblicas. De acordo com esse ponto de vista, à medida que o tempo passa e os tempos finais se aproximam, as pessoas experimentarão uma compreensão mais profunda dos escritos proféticos encontrados no livro de Daniel e em outros textos bíblicos. Isso implica que Deus, em sua sabedoria e soberania, revelará progressivamente insights e compreensões mais profundas dessas profecias para seu povo. Os defensores dessa interpretação acreditam que a Bíblia possui diferentes níveis de significado. Eles pensam que, à medida que acontecem coisas no mundo, as pessoas descobrirão novas conexões e entenderão mais sobre essas profecias. Argumentam que Deus deseja que seu povo compreenda melhor os sinais e mensagens dos escritos proféticos à medida que o tempo passa e nos aproximamos do fim da história. Um exemplo ilustrativo ao qual os defensores desse ponto de vista frequentemente se referem é a morte das duas testemunhas, conforme descrito na Bíblia. Em Apocalipse 11 versículo 9, afirma-se que, durante 3 dias e meio, pessoas de todas as nações, tribos, línguas e povos testemunharão seus corpos e se recusarão a dar-lhes um sepultamento adequado. Há algumas centenas de anos, teria sido desafiador para os estudiosos imaginarem como esse evento profético seria viável. No entanto, em nossa era moderna, sabemos que transmissões ao vivo em todo o mundo por meio da mídia de massa poderiam tornar essa situação uma realidade. O que parecia inverossímil há 3 séculos agora é literalmente realista hoje. Por exemplo, estima-se que a final da Copa do Mundo FIFA de 2018, entre França e Croácia, tenha sido assistida por aproximadamente 1,12 bilhão de pessoas. Essa estimativa leva em consideração a audiência televisiva de vários países, streaming online e outras formas de consumo de mídia. Considerando a natureza cativante e chocante dos eventos envolvendo as duas testemunhas, é altamente provável que uma audiência significativamente maior sintonize para testemunhar seu desdobramento. Essa interpretação está alinhada com as expectativas de um aumento na compreensão das profecias à medida que nos aproximamos dos tempos finais.
Os eventos e avanços tecnológicos atuais sustentam a ideia de que Deus revelará gradualmente um maior entendimento de suas profecias aos que buscam e estudam sua palavra com dedicação e discernimento. Interpretação 3. Em aumento no conhecimento espiritual, especificamente a palavra de Deus. Algumas pessoas interpretam a frase como uma referência a um aumento no conhecimento espiritual e compreensão. De acordo com essa visão, à medida que os tempos finais se aproximam, os crentes receberão um nível maior de discernimento e compreensão em relação ao plano divino de Deus e um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Essa visão sustenta a perspectiva de que as pessoas irão e virão nas Escrituras, buscando-as continuamente, e, como resultado, haverá um aumento no conhecimento. Os defensores desse ponto de vista argumentam que muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento se multiplicará. Não se refere a automóveis, aviões a jato ou ao avanço da educação, mas sim ao estudo da palavra de Deus nos últimos dias, especialmente o estudo da profecia. Em outras palavras, o que Deus está dizendo ao profeta Daniel é que, nos últimos dias, o povo de Deus pode aumentar seu conhecimento das escrituras proféticas à medida que se aplicam à palavra de Deus. E isso é verdade. Isso é muito verdadeiro. Nunca na história da humanidade as pessoas souberam mais sobre a profecia bíblica como nos dias de hoje. Nossa geração tem acesso ao conhecimento da Bíblia como nenhuma outra geração no passado. E a ironia é que isso se deve em parte à primeira interpretação dessa passagem. O avanço tecnológico aprimorou nossa capacidade de buscar as Escrituras. Isso pode ser chocante, mas você sabia que você e eu temos mais informações sobre Deus do que os apóstolos? Você sabia que você e eu temos mais conhecimento de Deus do que o apóstolo Paulo? Sabemos com certeza que Paulo escreveu pelo menos 13 cartas que estão incluídas no Novo Testamento. No entanto, Paulo não teve a oportunidade de ler o livro do Apocalipse, mas você e eu podemos abrir o livro do Apocalipse agora mesmo e buscar as Escrituras. A Bíblia está ao seu alcance. Existem literalmente milhares de comentários, centenas de versões da Bíblia e uma riqueza de recursos disponíveis para nos ajudar a compreender e estudar a palavra de Deus. Nunca houve um tempo em que tivéssemos acesso tão amplo e fácil à palavra de Deus. Isso nos dá uma oportunidade incrível de aumentar nosso conhecimento espiritual e compreensão das profecias bíblicas. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, somos encorajados a buscar e estudar a palavra de Deus diligentemente, aprofundando nossa compreensão do plano divino e da revelação profética. A Bíblia ao alcance de suas mãos. Isso é tão diferente de qualquer outro momento na história da humanidade. Temos acesso a cada verso da Bíblia sendo dissecado e analisado por pessoas que passam suas vidas inteiras lendo a Bíblia. O conhecimento está aumentando, e como isso tem sido? Interpretação para a propagação do Evangelho. Essa interpretação sugere que a frase indica a disseminação do conhecimento sobre a mensagem do Evangelho e os ensinamentos de Jesus Cristo a todas as nações. A interpretação que se concentra na propagação do Evangelho sugere que a frase "o conhecimento aumentará" em Daniel 12 versículo 4 se refere à disseminação do conhecimento e compreensão sobre a mensagem do Evangelho e os ensinamentos de Jesus Cristo. De acordo com esse ponto de vista, à medida que os tempos finais se aproximam, haverá um amplo compartilhamento do conhecimento da salvação, alcançando pessoas de diversas culturas e origens. Os defensores dessa interpretação acreditam que Deus deseja que a mensagem do Evangelho seja conhecida e aceita por pessoas de todas as nações. Eles veem o aumento do conhecimento como o cumprimento do plano de Deus de estender sua graça e oferta de salvação a toda a humanidade. Isso implica que, nos últimos dias, haverá uma maior consciência e acessibilidade do Evangelho, derrubando barreiras de idioma, cultura e geografia.
Essa interpretação está de acordo com o mandato bíblico de proclamar as boas novas de Jesus Cristo até os confins da terra, como visto em Mateus 28 versículo 19, 20. Destaca-se a crença de que, à medida que os tempos finais se aproximam, haverá um derramamento global da graça de Deus, com o conhecimento da salvação se espalhando para pessoas de todas as esferas da vida. O conceito da propagação do Evangelho está frequentemente associado ao evangelismo e ao trabalho missionário, enfatizando a importância de compartilhar a mensagem do amor e redenção de Deus com os outros. Isso promove a compreensão de que o aumento do conhecimento mencionado em Daniel 12 versículo 4 inclui a ampliação do alcance da mensagem do Evangelho e o poder transformador da salvação que impacta vidas em todo o mundo. Aumento na revelação dos tempos finais. Essa visão postula que a frase fala especificamente sobre um aumento no conhecimento e revelação em relação aos eventos dos tempos finais. Eventos e sinais que antecedem o fim dos tempos. De acordo com esse ponto de vista, à medida que o fim da era se aproxima, Deus progressivamente revelará mais informações sobre os últimos dias, permitindo que os crentes reconheçam os sinais e se preparem adequadamente. Os defensores dessa interpretação acreditam que Deus, em sua sabedoria, escolheu revelar e iluminar aspectos-chave dos tempos finais ao seu povo. Argumentam que, à medida que o tempo designado se aproxima, Deus fornecerá insights adicionais e compreensão das escrituras proféticas, permitindo que os crentes discernam e interpretem os sinais que indicam a iminente volta de Jesus Cristo. Os proponentes desse ponto de vista frequentemente destacam tópicos como o sinal da besta. Embora reconheçamos que o sinal da besta é mencionado na Bíblia, ainda há alguma incerteza sobre sua natureza e funcionamento exatos. Não temos certeza absoluta de como ele restringirá efetivamente as pessoas sem o sinal de comprar ou vender. No entanto, os crentes presentes naquela época provavelmente terão um entendimento mais profundo do sinal, suas implicações e como ele funciona. No geral, a interpretação de um aumento na revelação dos tempos finais destaca a crença de que Deus fornecerá insights mais profundos e compreensão dos eventos que antecedem o fim dos tempos. Isso enfatiza a necessidade dos crentes estarem atentos à palavra de Deus e receptivos à revelação que Ele concede, orientando-os no discernimento dos sinais e alinhando suas vidas com os propósitos divinos nesses momentos cruciais.